Conosco hoje dois sócios que já formaram um casal. Eles continuam tendo juntos a agência de viagens Travel Time. Comecei com o Sérgio, agora a Giza e depois nos juntamos. Olá, Giza. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, se tá assim feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Ô Giza, você nasceu onde? Eu nasci em Penápolis, Terra de Sabrina Sato? terra de Sabrina Sato. Você a conhece pessoalmente? Conheço a família. Conhece a família. E onde é que você conheceu o Sérgio? Um amigo do Sérgio, o Dr. Roque Galhardo, que nos apresentou. E aí deu liga de início, assim? Vocês Sim, começaram, foi bate-pronto? foi bate-pronto, sim. Você estudou o quê? Fez faculdade de quê? Eu fiz História, Faculdade de História e Licenciatura. Você fica na parte administrativa e financeira da agência, Sim. né? Mas você também acompanha os grupos com o Sérgio, às vezes separadamente. O curso de História ajuda quando você acompanha um grupo? Ajuda porque você acabou participando aprendendo isso na faculdade, aprendendo algumas coisas de cultura, e isso ajuda bastante, sim. Quando o Sérgio abriu a agência, vocês ainda não se conheciam? Não. Ele abriu em que ano? O Sérgio abriu a agência em 87. E vocês se casaram quanto tempo depois que começaram a namorar? Nós casamos após 2 anos e meio de namoro. 2 anos e meio. Isso. Bom, em que ano vocês se casaram? Nós casamos em 97. 10 anos depois que ele já tinha Sim. a agência. E ele só tinha agência em Birigui? Só em Birigui. Só em Birigui, né? Vocês se tornaram sócios imediatamente? Não, nós tornamos sócios a partir do momento que nós abrimos a agência aqui em Araçatuba. Quanto tempo depois do casamento? Nós abrimos a agência em 98. Um ano depois. 98, um ano 99. depois. Eu não sei se é Isso. uma indiscrição, mas a sociedade é 50 por 50? 50 por 50. 50 por 50, né? Quanto tempo vocês ficaram casados? Nós somos casados de 97 a 2003. 6 anos? 6 anos. Como é que foi o casamento? Eu e o Sérgio, nós sempre tivemos uma relação muito amigável. Nós sempre fomos muito amigos. E um conselho que a mãe me deu uma vez foi que nunca deixe para resolver o problema no dia seguinte. Então, nós conversávamos sobre tudo o que acontecia na vida pessoal da gente. Não, na agência sempre foi uma coisa que nós conversamos bastante, né, pela profissão, mas a vida pessoal nossa, a gente sempre resolveu os problemas conversando. Muita conversa. Então o casamento foi bom? Foi muito bom. Eu não sei se eu vou ser indiscreto nessa pergunta, mas eu vou fazer e você pode pular, claro. tá? Porque realmente me ocorreu agora, não me ocorreu na pré-entrevista. Quanto tempo depois que você sentiu, que vocês sentiram que o casamento havia acabado, vocês falaram entre si sobre isso? Após o Vamos supor, em geral a pessoa sente que, as experiências que eu tenho é assim, tem gente que está casado aí há 30 anos e o casamento já acabou há 20. Sim. Né? Então continuam casados pro forma. Mas tem gente que dificilmente a pessoa vai falar que quer romper no dia em que sentiu aquilo. Ela leva um tempo para verbalizar. Sim. Vocês como casal, vocês acham que depois que vocês perceberam que o casamento tinha ou estava acabando, quanto tempo levou para verbalizar entre vocês? Na verdade, eu passei por um momento muito emocional. Assim. Meu pai e minha mãe ficaram um período, durante um ano, doente. Então, eu tinha que ir para Penápolis, acompanhá-los, levar lá ao médico, ficar no hospital com eles, tudo. Então, esse período, na verdade, quando aconteceu de a gente chegar e, não, né, o casamento em si não dá mais certo, foi uma coisa que a gente foi pensando, eu fui pensando, o Sérgio também foi pensando, então chega uma hora que surgiu, né? Mas é uma coisa que vinha pelo emocional, que você acaba ficando... Morar e trabalhar juntos foi uma possibilidade a mais de desgaste? Há quem diga que morar e trabalhar ajuda.
a fortalecer o casamento. Há quem diga que desgasta, que um nunca chega com novidade para o outro. Como é que foi na sua experiência? Como eu e o Sérgio, nós trabalhamos juntos, mas em setores diferentes da agência, a gente acabava ainda tendo assunto. Né? Eu acho que, sinceramente, não atrapalhou. Não atrapalhou. O desgaste foi, mesmo se a gente trabalhasse em outra profissão, de repente teria o mesmo desgaste. Exatamente. Para agentes de viagem, como é que foi, para onde foi a lua de mel? Nós fomos para Londres primeiro, depois Atenas, fizemos um cruzeiro pelas ilhas e depois Turquia. Hoje o seu conhecimento de mundo é maior do que quando você fez sua lua de mel. Se você fosse escolher novamente uma lua de mel, seria a que foi? Ou você mexeria em alguma coisa? Não, se eu fosse repetir uma lua de mel, seria assim. Aquela mesma? Sim. Tá. Filhos vocês tiveram? Não, nós não tivemos filho por opção. Né? Dos dois? Quando na verdade, quando nós nos conhecemos, a gente já tinha isso em mente. Né? Foi vocês uma coincidência, exatamente. Eu imagino o seguinte, quando vocês verbalizam que vão se separar e no dia seguinte têm que trabalhar juntos, com ferida exposta ainda, foi difícil? Foi difícil, porque na verdade, assim, quando nós resolvemos separar, eu estava vivendo o luto do falecimento dos meus pais. Ele foi muito assim, né? Quem morreu primeiro? Meu pai faleceu em agosto, minha mãe em outubro. Vocês separaram? 2 meses depois. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, como eu fazia terapia, né? Fiz terapia há muitos anos, isso me ajudou a colocar primeiro... eu vivi o luto dos meus pais, para depois viver o luto do término do casamento. Né? Então, foi difícil? Foi. Não é por mais que seja um acordo, tanto para mim, eu acredito que para o Sérgio também foi. Perder o gostoso, né? Quando você sabe que vai perder o gostoso, que não há mais nada o que fazer. Exatamente. A coisa é lamentável. A gente, e não há o que fazer, não tem o que fazer. Mas foi assim... Eu vivi esse luto, né, dos meus pais, eu me permiti, a terapia me ajudou isso. E depois, com o tempo, eu fui acostumando com a ideia. Você vai vivendo, vai entrando. A resiliência é fantástica, porque você perde, eu entendo assim, você perde o pai, 2 meses depois perde a mãe, 2 meses depois perde o casamento. É muita coisa em cima da outra, né? É trocar pneu com o carro andando. Exatamente. O Sérgio disse na pré-entrevista o seguinte, se separássemos também a sociedade, teríamos muito mais a perder do que ficando juntos. Somos muito amigos. Você concorda com isso? Somos. Hoje eu falo que o Sérgio é meu melhor amigo. Ai, que bacana. E ele fala a mesma coisa? Eu acredito que sim. A gente vai perguntar no terceiro bloco. Então, mas eu quero saber agora do lado comercial também. Vocês terem se mantido juntos era a melhor solução? Sim. Era a melhor solução? Sim, porque dava certo, já estava dando certo. Qual é a sua importância na sociedade? Eu falo que eu sou emocional, né? Que eu acho que toda sociedade tem que ter o prático, o emocional. Eu sou muito mais emocional, o Sérgio é muito mais o prático. Né? O prático do Sérgio, a gente já sabe, ele dá bronca, né? Nas crianças, assim, na Disney, a gente já sabe disso. O seu emocional é o quê? De se abraça. Conta aquele caso da menininha que você me contou. Foi o que aconteceu ano passado, eu percebi que ela estava um pouco triste até. Onde? Primeiro onde você estava? Nós estávamos em Orlando, nos parques. E foi no hotel, até no café da manhã, e fazia uns 2 dias que eu estava percebendo, e eu falei, de repente brigou com alguém com as meninas do quarto, né? Aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo, por que ela estava triste. Aí ela virou para mim e falou assim, Giz, eu estou morrendo de saudade da minha mãe, eu estou com muito, está doendo a saudade. Aí eu abracei ela, né? E eu percebi que isso ajudou, porque isso fez com que eu não sou a mãe, mas ali no momento eu era a pessoa mais próxima dela para fazer isso. Então eu acho que isso foi fundamental para ela terminar os últimos 4 dias da viagem, que talvez seria muito difícil para ela. Então, essa sensibilidade. E esse morrendo de saudade do adolescente é 10 dias depois, entrando no Skype? Não, tem adolescente que sente mais. Né? Tem adolescente que sente mais, tem adolescente que sente menos. A gente percebe isso. Então, é mais da própria criança, da própria adolescente. Você sabe que o meu prazo de validade com adolescente é 50 minutos, assim, seguidinho, que é o tempo de aula. Eles são muito chatos, às vezes, são bárbaros, têm umas sacadas fenomenais, mas reclamam de tudo, cobram do outro o que eles não dão, né? Você lida bem com adolescente? Lido bem. Eu acho que
apesar de não ter tido filho, eu acho que essa coisa de tia, que eu sou tia, né? Eu não sou... E tenho vários amigos que têm filhos pequenos e... Mas não tem aqueles menininhos mimados que saiu daqui e querem comer arroz, feijão com farofa nos Estados Unidos? Ai, não tem? Tem, mas a gente acaba compensando isso de outra maneira, entendeu? Seu carro-chefe são os parques da Disney. Só criança se diverte na Disney? Não. Nós temos um pacote, um programa para adulto. Disney para adulto. Mas tem assim para terceira idade? Para terceira idade. E você já teve com um deles lá para saber como é que ele se comporta? Sim. Nossa, foi muito interessante. Uma experiência completamente diferente de adolescente. Porque o adulto ele tem outro foco. Mesmo dentro do mesmo parque? Mesmo dentro do mesmo parque. Ele tem outro foco. Que o adolescente, por exemplo, não admira um jardim no Epcot, por exemplo, o adulto acha aquilo maravilhoso e se admira e se emociona. Se emociona com fogos. Tem adolescente que se emociona também com fogos, entendeu? Mas o adulto é muito mais... O que você recomenda? A mãe deve ir com o filho, os pais devem ir com o filho para Disney ou eles vão sozinhos e os filhos vão sozinhos? Não, eu acho assim, essa idade de 15 anos, que é a idade que esse grupo nosso, né, que a gente leva todo ano, eu acho que não é o momento dos pais irem juntos. Eu acho, ou vão com a mentalidade que é um grupo de adolescente. Tudo vai ser feito por adolescente. Então, ele tem que ter espírito jovem. Senão, vai atrapalhar. E ele é bico, né, na ele viagem. Exatamente. Ele sabe que ele é acessório. O principal é o adolescente. Exatamente. Eu sinto, tanto no curso de inglês quanto nas viagens para Disney, que o pai fica louco para realizar os sonhos dele. Exatamente. Né? Os sonhos dele. E muitas vezes ele quer levar a criancinha no útero para Disney. Exatamente. Com que idade você acha que uma criança começa a desfrutar, que vale a pena levar? Se for uma criança que tenha atitude, a partir dos 13 anos. 13? Então essa história de levar a criancinha com 3, 4 anos? Não, vai acabar... Eu acho que acaba... Eu já levei sobrinha com 4. Mas eu acho que é aquela coisa de... Só se forem fora de temporada. Aí é um outro esquema, entrar no ritmo de criança. Porque tem alguns pais que falam o seguinte, não, eu quero que ele tenha aquela coisa da ingenuidade. Mas um adolescente de 15 anos também tem isso. Tem. Eu pedi para você pensar em viagens para grupos diferentes. Que viagem um casal com filhos até 12 anos deve fazer? Resorts. Recomende um resort. Eu gosto muito do Itaparica, Clube Médio de Itaparica. Por quê? Por causa do clube, da a praia parte... é ruim, hein? A praia é ruim, mas a atividade que eles têm, o clubinho de criança... É muito bom. E é separado por faixa etária, então é muito bacana. Jovem de 13 a 17 anos. Disney. Os parques da Disney. Sim. Adulto. Nova York. 65 anos ou mais. Cruzeiro Marítimo. Lua de mel. Paris. Para comer e para beber. Paris também. Paris porque principalmente quem gosta de vinho, né, e come bem. Para dançar. Cruzeiros temáticos. Existe o cruzeiro dançando a bordo, que é fantástico. E o dançando a bordo, dançam tudo ou assim é um cruzeiro só para tango, um cruzeiro só para forró? Não, eles têm todos os ritmos, né? Então o pessoal tem apresentação de dança na piscina, tem nos bares, tem os shows, na verdade eles mantêm algumas coisas do dia a dia do navio. E tem mais a parte de dança. Para esses cruzeiros aqui da nossa costa, você tem uma recomendação que eu entraria num navio que tem o nível dos grandes cruzeiros? Você pode recomendar algum? O Dançando a Bordo do Costa Cruzeiros. Mesmo sem ser dançando a bordo. Eu digo o navio em si. É esse que você recomendaria? Não, assim, na verdade a gente está com várias opções de navio. Então, mas de navio bom mesmo. Os navios da MSC são bons, da Costa Cruzeiro são bons, da Royal Caribe são bons. Viagem em grupo, a antiga excursão, voltou a ser tendência? Sim, voltou. Quê? Eu acho assim, as pessoas, elas querem... Os grupos nossos que a gente sabe que tem, a gente percebe assim, muitas viúvas, né? Os filhos já estão casados, então elas têm a necessidade de estar viajando com as amigas. Né? Casais. Que era uma coisa meio cafona, né? Exatamente. Agora voltou a ser chique. Então, assim, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, né? Qual é a importância para Travel Time de canais online e redes sociais como o Facebook, o Twitter? Olha, eu acho que pra gente aproxima
ao cliente, né? A gente acaba tendo... Eu, por exemplo, eu criei uma página Disney 2012. Então, ali a gente vai trocando informações. Nós acabamos montando os apartamentos, né? Porque eles ficam em apartamentos quádruplo. Tudo nessa agenda que eu criei. Então, acaba aproximando. Questão de opinião. Volta já.